Olá, seja bem-vindo ao canal Cortes Teológicos. Esse é o novo canal de debates para você e sua família. Seja bem-vindo, se inscreva e já toque o sininho. Inclusiva. Então acho que vamos já dar oportunidade, pastor Marcos Gladson, se puder já falar o que a Bíblia fala sobre teologia inclusiva. Então, é importante a gente falar algo já de início. Quando eu falo de teologia inclusiva, a gente fala de teologia inclusiva, a gente não quer afrontar a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu creio que o seu autor é Deus, mas nós temos que ter a coragem de enfrentar alguns temas e entender que a Bíblia ela foi inspirada e não psicografada pelo Espírito Santo. Então, nas traduções, acabam sim havendo algumas tendências que acabaram excluindo algum grupo, né, durante a sua história. Nós vimos isso com os negros nos Estados Unidos, nós vimos com as mulheres em determinados tempos, quando as mulheres eram excluídas dos altares de ministrar, e a bola da vez acabou ficando com a comunidade LGBTQIA+. Então, o que a Bíblia fala de teologia inclusiva, o que a gente tem que entender é que a gente precisa, acima de qualquer coisa, ter a coragem de falar do amor de Deus a todas as pessoas e crer num Deus que não faz acepção de pessoas. Perfeito. Bom, eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que todas as igrejas pregam e ministram isso, né? Em termos de a gente não fazer qualquer tipo de segregação em relação às pessoas, né? Mas aí no caso, aqui talvez o que a gente possa entender, no caso da inclusão, seria o que a Bíblia fala, né? O que ela coloca assim para que possamos falar que há um favorecimento, que existe realmente. Existe na Bíblia algum tipo de favorecimento para que, vamos dizer assim, a comunidade, vou chamar de comunidade, porque é um monte de termos, né? Possa hoje ver ou ter uma igreja, ou exercer um chamado e assim por diante, pastor César Cavalcante? Bom, pegar aqui com permissão um pedacinho da fala do pastor. De fato, alguns segmentos da sociedade já sofreram com algum tipo de segregação. No caso, eu acho que ele fez menção à igreja americana, por exemplo, quando fala dos negros, aqui no Brasil mesmo também. Mas acho que o nosso campo de trabalho tem que ser a Bíblia e não a experiência, né? A experiência das pessoas que falam da Bíblia. Na Bíblia não existe esse tipo de segregação de pessoas para se aproximarem de Deus. Em Gálatas, o apóstolo é claro em dizer que em Deus, que na fé, não tem homem nem mulher, escravo nem livre, judeu ou grego e tal. E quando Paulo se posiciona dessa forma, ele é um avanço gigantesco, inclusive para a cultura greco-romana da época, né? Agora, Deus faz acepção de pessoas para receber essas pessoas na fé? Não, todas as pessoas são bem-vindas, vindas de qualquer tipo de experiência, de qualquer tipo de pecado, de qualquer tipo de tendência, de qualquer tipo de comportamento, de qualquer tipo de situação. A graça de Deus, a Bíblia diz que se manifestou salvadora, trazendo salvação, oferecendo a salvação a todos os homens. E no second time dessa experiência com Deus, vem o princípio bíblico da santificação, onde algumas práticas, biblicamente falando, são proibidas, e não vejo aí que há um tipo de acepção por parte de Deus, mas o caráter da graça também é pedagógico, é educativo, e a Bíblia é clara, né, a respeito de alguns tipos de comportamentos, e a homoafetividade, e me perdoa se eu falar
algum termo que lhe machuca, porque eu realmente não sei exatamente como me comporto, mas não é por maldade. Hoje em dia a gente fica meio eu preocupado, não a sei, gente nunca sabe o que expressa, né? De vez em quando muda os tipos de terminologias, então e aí você fica à vontade para me corrigir e falar, não usa esse termo, usa tal, e para mim tá tudo bem. É isso. Perfeito. Agora, eu percebi aqui, né, até pelo o seu currículo, que você é assessor jurídico da Comissão de Defesa, Comissão de Direito Homoafetivo. Eu acho que assim, uma grande polêmica que tem é o fato de alguém que exerça, né, ou tenha, ou viva a condição homoafetiva, de ministrar, de ser um pastor, estar à frente, né? No caso aqui, você defende, você é também um pastor. O que a Bíblia dá de respaldo para que possa exercer um ministério, no caso de uma pessoa que tem essa união homoafetiva, ou seja, assim, né, dessa maneira? Uhum. Então, pastor César, você pode se referir de qualquer forma, não é? É lógico que a gente está num debate para a gente poder estar aprendendo também. Eu também quero aprender como eu me refiro da forma certa, entendeu? Compartilhar. Bom, a Bíblia, na verdade, nunca condenou a homossexualidade. A Bíblia nunca condenou a homoafetividade. E quando a gente fala de homoafetividade, o que é? É uma variação normal da sexualidade humana. Ou seja, uma pessoa, ela vive, ela tem algo que não nasceu, que não foi adquirido, não é um comportamento dela, mas, segundo as neurociências, a professora Suzana Herculano, inclusive, afirmou em um conteúdo dela, em um dos textos científicos dela, que a homoafetividade, ela é gerada no útero, ela é formada no útero para as neurociências, e dali a pessoa já nasce com aquilo. E quando nós falamos de o que seria pecado, Deus condena assim, condena o abuso sexual, condena o sexo depravado, sexo libertino entre pessoas, seja qual for, heterossexual ou homoafetiva, mas o que nós dizemos é que um relacionamento de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, vivendo uma história de amor, isso não é pecado. E aí você fala assim, mas na Bíblia, como o bispo G acabou mencionando sobre a questão da Bíblia falar, não é? E aí a gente vê alguns textos, por exemplo, da Bíblia. Eu trouxe aqui hoje a Bíblia de Jerusalém, né? Hoje a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia do mestrado, doutorado no Brasil e em outros países do mundo como uma Bíblia autorizada em relação aos seus textos. E aí havia já uma discussão já antiga sobre a questão do que foi inserido na Bíblia. Na verdade, em 1433, colocaram a palavra sodomita e efeminados nesse texto de 1 Coríntios 6,9. Até então, já foi masturbadores, é uma palavra assim muito imprecisa. E aí depois, até Bíblias recentes colocaram homossexuais e depois homossexuais ativos e passivos. Bom, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela fez um acerto nessa passagem, e aí lá, 1 Coríntios 6,9. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados. Aí no lugar de sodomitas e efeminados colocou, nem depravados e nem pessoas de costumes infames. Então é uma Bíblia com um texto autorizado. Se a gente for também no grego, eu estudei todos esses textos no grego, no hebraico, muito conteúdo eu tenho em relação a essas terminologias, e realmente não há ali a palavra nem sodomita e nem efeminado. Isso aí é um dos textos, por exemplo, que autorizam, por exemplo, a gente dizer que houve uma manipulação bíblica para excluir os LGBTQIA+, do reino de Deus. Então, se a gente for nos 7 versículos mais usados contra os LGBTQIA+, todos eles têm uma explicação lógica e todos eles vão se voltar para a questão da depravação sexual, sempre envolvendo abuso, sempre envolvendo idolatria sexual, sempre envolvendo questões nesse ponto, e não o amor entre iguais, infidelidade e respeito. Mesmo porque Gálatas 6,9 diz que contra o amor não há lei, não há proibição contra o amor.
E o que você acha, então, Sr. César Cavalcante, dessa afirmação de que não há restrição nenhuma na Bíblia em relação até os termos serem mudados, sodomita ou não? Como... Bom, eu já conhecia esse argumento, né, de que esses termos eles não são antigos, né, mas parece que são bastante antigos, na verdade. Alguns documentos da igreja, por exemplo, onde o Flávio Josefo, por exemplo, vai usar termos assim. Mas, voltando, no começo da fala do pastor Marcos, a questão, eu falei agora há pouco, eu posso cometer alguns deslizes nos termos, mas eu queria começar pelo termo, né? Homoafetividade. A raiz das palavras são muito importantes, na minha opinião, até porque se a gente vai fazer, por exemplo, exegese e vamos nos debruçar, por exemplo, sobre os textos originais, e parece que o senhor tem capacitação técnica para isso é muito interessante, então esse bate-papo aqui promete. Vamos pegar essa palavra, por exemplo, homoafetividade, que significa o afeto entre duas pessoas iguais. Essa palavra, recentemente, num passado não muito longe, mudou o sentido para a questão sexual. Homoafetividade, ou seja, o afeto entre duas pessoas do mesmo sexo, é inclusive bíblico. A gente tem que amar os nossos irmãos, isso é afeto. A gente tem que... Eu amo meu pai, eu amo meu filho, eu amo meus amigos, eu manifesto afeto, carinho a pessoas que têm a mesma identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui, porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou, porque eu amo e tenho afeto por pessoas da mesma preferência sexual que eu, mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Perfeito. E até no caso do amor, né, se a palavra, se não me engano, é a palavra, que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né, o ágape, né, ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né, vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico,
Por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutore. Isso é verdade. Tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se fazia isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar 2 tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21, 16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico, né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico, é um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas, sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toevá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20, 13. Se você for ver lá, você vai ver idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico, capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original, no toevá. Vamos lá. Se você botar Qual é a passagem? Eu posso até pegar vamos de aqui. novo. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes
ela aparece no sentido de idolatria cultural, significando idolatria cultural. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem uns bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Bom, você está com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar a estar pegando, é porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toivá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ela em hebraico, o senhor está com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, Ish, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu tô lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu tô dizendo é que quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de imoralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você tá certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18, 22... E aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder. Aqui é Bible Hub. Tá aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13. Mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está cercada ela está cercada de alguma questão cultural. E eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. Aqui tem todas as referências dela. Bom, Levítico 20:13, tá. Pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Aqui, qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó, censo, aqui, ó, ritual. Aí vamos lá, ó, às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá, de idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, 34, Gênesis 43, 32, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não se importa, pastor, se o senhor não se importa, ver, por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer. Então, pastor, é que eu tô te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Eu tô então precisa ficar uma claro. Sinalização precisa ali. ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento. Que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa, então, não é argumento. O que eu estou citando? Os textos que essa mesma palavra, toevá, aparecem como ritual. Então, vamos ler o primeiro texto, qual que é? Gênesis 43, 32. Gênesis 43, 32, vamos ler. Tá. Vamos lá, Gênesis 43, 32, vamos lá. Não, troquei. Gênesis 46, 34. 46, 34. Êxodo 8, 22. Peraí. Êxodo 8, 22. Gênesis, eu falei 46? Gênesis? 46, 34. 43, 32. Salmo. A Gênesis também, 43, 43. Salmo 89,
89:9. Salmo 89:9. Vamos lá. Então vamos lá. Gênesis 46:34. O texto diz... Posso só pedir? Claro. Porque já está na hora de... Como se fosse alguma coisa ligada a cultos, né? Ligado... Cultos pagãos, cultos pagãos. Ele citou aqui alguns versículos, eu falei, então vamos lá. Aí quando eu comecei a procurar aqui já deu a hora, mas vamos lá. Vamos lá. O primeiro texto que ele citou é Gênesis 46:34. Então vamos lá descobrir se lá está referindo a algum culto pagão. Diz assim, 33:34, perfeito contexto. Quando o faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Gênesis 46. Eu estou fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub e é onde ela cita. Não estou falando assim, eu estou da minha cabeça afirmando isso. Então a Bible Hub está errada. Não está errada, porque se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos, eu posso ir um por um, sem problema algum, só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então só citar textos avulso não vai ganhar o debate. Então, a questão é a seguinte, a palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20:13 permanece, é abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente. Aqui fica a sua posição nesse sentido. Né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso são contra essa posição. É que eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, é só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então, é fácil pro senhor. Qual que é? Simplesmente eles afirmam isso nas suas traduções, e aqui também, se você vê, Levítico, por exemplo, ele é um código de santidade. Representa o código sacrificial do segundo templo. Ou seja, códigos de rituais da época nômade, onde os sacerdotes levíticos precisavam viver de acordo com as leis de Deus. E o que acontecia em Canaã? A prática sexual, a gente até estava falando um pouquinho agora há pouco sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha conservadora. Aí é óbvio, né, pastor? Você é dos teólogos da teologia inclusiva, tá certo. A linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para eu trazer todo o material aqui, mas acaba citando. O que eu acho também, eu queria até fazer também uma propaganda do meu curso de Teologia Inclusiva, está lá no meu canal Marcos Gladstone. É só clicar lá Teologia Inclusiva e aí ele vai ajudar bastante nessas referências, porque lá eu tenho essas referências, eu cito cada livro teológico foi falado, não vou mencionando. E então assim, só para o senhor só para a gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso. Então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34. Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas velho, eu vou dizer que não. Como eu tô dizendo, vai chover no molhado. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente, porque assim. Você tá usando uma roupa que tem algodão e poliéster. O texto diz assim. Você faz barba, você come hambúrguer. Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz assim, ó.
Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozem, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos você lá. vê que você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é, e você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. E aí você O acaba texto, então é assim, ó, o senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado porque o texto ali colocado de Gênesis ali 46. É abominação sexual aquilo? Não. É abominação o texto colocado pelo senhor. Então é só ler o texto. É que eu li o texto 3 vezes. Cultural porque os egípcios viam como pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os próprios cabelo porque tinha os pagãos são os próprios egípcios, certo? Os idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço de ser pastor. Mas a palavra se refere à abominação cultural para os egípcios. Então vamos lá. Não é uma abominação cultural só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura não da sustenta, própria pastor, porque palavra. Não quer. Não sustenta, você acabou de ler aí. Então é simples, me mostra a idolatria cultural em Gênesis 46, 34. Tá com o senhor a palavra, eu não vou falar nada. Abre em Gênesis 46, 34 e mostra a idolatria cultural entre os pastores de Israel. O senhor acabou de ler e o senhor já viu. Não, então, me mostra. Então, você acabou de ler. Aquele tipo de idolatria, uma abominação, que é abominação sexual ou abominação cultural? É uma abominação cultural. Para eles era errado essa prática, para eles era como se fosse um pecado fazer esse tipo de questão. E, quer dizer, se não fosse cultural, era liberado. São questões religiosas. O ponto de vista religioso deles era porque era pecado fazer esse tipo de cuidar igual. Em Israel tinha algumas questões sobre a questão de alimentos, de porcos, essas coisas, e no Egito também havia da mesma forma. A questão é a seguinte, essa teologia, bispo, ela apresenta vários textos que cada um deles sendo analisado não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí é só a pessoa é alfabetizada. 1 Coríntios 6:9, o que não se sustenta? Bom, vamos lá pro texto. Só podem terminar esse texto? Eu posso entrar em qualquer texto que o senhor falar. 1 Coríntios 6:9. Aproveitar no próprio texto, que fazer uma pergunta para você. Ó, aqui você fala que o problema é deitar com um homem, no caso de cultual. Agora fala que mulher não deve se deitar com um animal. É cultual ou é uma abominação porque é algo fora de qualquer contexto? Em Canaã haviam várias práticas de idolatria sexual. Dentre elas, como aconteciam esses cultos pagãos. Dentro desses templos, famílias que queriam viver algum tipo de prosperidade, alguma coisa, iam se deitar com os prostitutos cultuais. Havia um bacanal. Ele tinha um cavalo também, um animal. Animais, não, pessoas tinham todos. Conhecendo a história. Haviam todos os tipos de práticas sexuais e de muitas outras coisas, tá? E aí o ponto X, né? Vamos sair dessa situação, tá? E aí vamos voltar para o que é homoafetividade. Homoafetividade não é se deitar com o animal. Homoafetividade não é se deitar com 50 homens. Homoafetividade é viver uma história de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo. Ok? Tá, mas tendo prática sexual. Tendo uma atividade liberada sexual, diante de Deus. Liberada diante de Deus. E a gente vai ver isso em várias outras formas. Aí vocês até citaram sobre a questão
de como os homossexuais estão na Bíblia, tá? Então vamos lá a gente falar sobre isso também. Espera, só terminar dessa parte que você só mudou de texto. Por que então, se todas essas coisas que eles colocam aqui, ele fala sobre deitar com animal e outras coisas, ele fala assim, porém, vós guardareis os meus estatutos, em nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E fala também que não se contaminará com essas coisas. Aqui fala deitar com animal, aqui fala inclusive passar o filho pelo fogo com Moloque, todas elas, ele coloca todas, todas. De idolatria. Então eu posso queimar um filho sem ser por um Deus. Isso não era idolatria? Não, mas eu posso queimar um filho sem ser por Deus? Aí a gente vai sair da idolatria, né? Então não pode. Isso era idolatria. Acontecia isso. Eles entregavam filhos em adoração, crianças. Mas se eu não entregar a adoração, eu posso queimar? Claro que não. Então, acho que eu posso falar a mesma coisa. Claro que não também, homem com homem. Claro que não. Não, mas aí depende. Por quê? Porque do que você está se referindo? Você está se referindo num relacionamento... A todas as abominações. Todas são abominações. Mas não é abominação, um relacionamento de amor e infidelidade entre duas pessoas. Por quê? E aí vamos lá, Novo Testamento, Jesus. Jesus, certa vez, teve um encontro com um centurião. O centurião pedia a cura do seu pés. Ok? Pés, você vai em todos os textos, epopeias, no grego, você vai lá e vai ver que se referia a uma questão de alguém que tinha intimidade do mesmo sexo. Havia a questão da sexualidade ou da intimidade entre duas pessoas do mesmo sexo. É o centurião e o servo. É Levítico não, é Lucas. E aí, se vocês forem lá, aí o centurião Mateus 8. O centurião Mateus chega 8, lá, 5. pede a cura e vai lá e acontece. O Senhor Jesus falou assim, olha, vi tamanha fé, nunca vi como a cura do servo do centurião. Lucas 7 e Mateus 8, né? E aí, quando você vai lá no hebraico, vê se você... No hebraico não, no grego, você pode até ler e ver se não está escrito pés. No quê? Paz. É pés. Em qual versículo? É Levítico 7. Não, Levítico não, é Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 ou Mateus 5? É Mateus 8, 5. Mateus 8, 5. Mateus 8, 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se ao centurião implorando, Senhor, meu criado, aí ele está dizendo que essa palavra é criado aqui, jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo terrivelmente, não sei o que lá. Bom, vamos lá. O senhor está dizendo que esse aqui é um relacionamento homoafetivo, com base na palavra paz, que você está falando por alguma razão, pés, aí, no texto grego. Pode falar paz, não tem problema não, mas paz, fala usando pés. Na verdade é paz e não pode falar pés, mas tudo bem, vamos lá. Primeira regra elementar da interpretação bíblica, pastor, regra elementar. Você pega aquela palavra e pesquisa em outras oportunidades no mesmo evangelho ou nos outros livros do Novo Testamento, onde essa palavra aparece. Bom, essa palavra, por exemplo, vai aparecer em Mateus capítulo 12, versículo de número 18. E lá está escrito assim, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado a quem a minha alma se comprasse. Você está dizendo que o pai e o filho tinham um relacionamento homoafetivo? Porque é uma referência, a mesma palavra agora usada para Jesus. Então, foram 3 vezes que apareceram. Não são 3 vezes, desculpa. Foram 3 vezes que apareceram essa perícope em formas diferentes. Na primeira, em Lucas, ok, aparece como o servo. Em Mateus aparece filho, ok? Se você for olhar lá. Então são 2 textos que a princípio parecem se falar da mesma situação, mas em 2 textos dele falam sobre o país, né, que vocês preferem,
Pais. É como se fosse... tudo bem. E aí você vai lá, mas se você vê nos outros dois, estão lá o pais. Ok, vamos Ok? lá. E aí, Ok, eu entendi a sua, eu entendi a sua explicação. Agora a questão é, o que é paz? Eu entendi Ele a está sua... usando o grego clássico para pro... Então, vamos lá, eu entendi a explicação dele. A palavra paz aqui no texto grego significa um criado, um servo, alguém a serviço. E essa palavra, diferente do que a pesquisa do pastor revela, ela é uma palavra abundante no Novo Testamento. Ela não aparece apenas uma ou duas vezes. No próprio livro de Mateus, no capítulo 12, como eu mencionei, ele aparece para Jesus Cristo, em relação ao Pai. Então significa que Jesus, o Filho e o Pai, têm um relacionamento sexual? Ora, meu Deus do céu, é óbvio que não. Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 69, que diz assim: nos suscitou plena poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então Davi também tinha um relacionamento com Deus homoafetivo, entende? Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas 2,43, para o menino Jesus. Essa mesma palavra também aparece em Atos capítulo 3, versículo 13. Não sei se você está usando o de Mateus, você tem que usar o de Lucas, o PES, que eu estou falando no país, ok? É a mesma palavra, eu não tô pastor. com ela aqui, mas você está dizendo, eu não posso também... você chegar e dizer que é a mesma palavra. Então vamos lá. Qual que é o texto de Lucas? Não, é que assim, a palavra é a mesma, então tudo bem. Lucas é qual? Lucas capítulo 7, versículo o quê? Vamos na palavra país. Não, Lucas 7 o quê? Não sabe, eu vou abrir aqui. Tá bom, eu me viro aqui. Vamos lá. Lucas 7. Aqui, ó. Jesus, concluído, o servo de um centurião. Aqui aparece, por exemplo, se a palavra servo do centurião, a palavra aqui nem é essa, é doulos. É doulos. Tá, E doulos aqui no grego é escravo. Continua lendo aí. Tá bom. Esse, a quem muito estimava, estava doente quase à morte, e ouvindo a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos e tal, para curar o seu doulos, seu servo de novo. E eles chegaram-se a Jesus com instância, dizendo: ele é digno que faças isso, porque é amigo do nosso povo, edificou a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos. É melhor o senhor falar qual é o texto, pastor, porque eu vou ler aqui. Lá. Você falou 2 vezes doulos, não foi? Sim. Servo. Então a gente está vendo que está um contexto aí onde aquela pessoa era um servo, correto? Sim. E aí depois, logo abaixo, vem a palavra o quê? Pés. Em qual versículo? Que tipo de servo? Desce aí, você vai estar vendo. Por isso eu não dirigi contigo, mas manda uma palavra e o rapaz, aí aparece aqui, paz, ok, aqui, aparece. Então você já fez toda a explicação. Obrigado, então agora só falta o senhor mudar de opinião. Contexto, o quê? Servo, escravo, correto? Sim, servo. Contexto, servo, escravo. Era contexto pai e filho? Não. Era um contexto de um empregado. Servo. Exatamente, empregado. Qual tipo de empregado que era? Era um país. Que tipo de país era esse? Um servo país. Quando o servo era o servo país, significa o quê? Era um servo de conotação sexual. Isso em todos os escritos helenísticos, escritos, epopeias, histórias gregas. Ok, vamos lá, pastor. Me mostra Esse mesmo texto que você tá bom, então vamos lá. Esse mesmo texto aqui, ó, vou virar pro senhor. Porque, não é uma relação, é uma relação vamos lá. pai e filho. Aqui está aqui o rapaz. Aparece a palavra paz. Eu não sei se o senhor lê grego, tá aqui, ó. Paz, ok. É isso mesmo. Ok. Essa mesma palavra, que é as ocorrências, quantas vezes ela ocorre no Novo Testamento? Essa mesma palavra, ela vai aparecer... Você não está conseguindo fazer interpretação. Deixa eu falar assim. Peraí, o contexto é senhor e servo. Se eu estou lendo o texto grego... Mas você está lendo, mas você não está fazendo a interpretação. Porque o contexto é de servo e senhor. Então, o tipo de servo e senhor, quando se aparece essa palavra paz, era o servo de conotação sexual. Ele tinha com que documento o senhor diz isso?
Nesse Porque a origem da palavra não é. Nesse contexto, o país, quando se trata de servo e senhor, era um escravo sexual. Tá bom, vamos lá. É essa que é a questão. O versículo 4 diz que os fariseus chegaram em Jesus. Os fariseus eram apoiadores desse tipo de situação, na sua opinião? Depende do interesse. O senhor diz que são, então, a favor? Depende do interesse. Os fariseus disseram assim, ó, esse homem é digno e ele nos construiu a sinagoga. Era possível que os fariseus se reunissem numa sinagoga de um homem que tem um empregado, que é um garoto, que lhe faz favores sexuais, meu Deus do céu. Por que não? Então, porque os fariseus... Isso era muito comum na época. Os romanos viviam... No meio do judaísmo? Os romanos viviam a sexualidade praticada entre duas pessoas do mesmo sexo de uma forma muito normal e natural. Então, para quem está ouvindo... Se assistir até um filme da época, você vai ver que isso era muito comum, normal. Certo. Para os romanos, a pessoa podia ter um casamento homoafetivo ou um casamento... Certo, mas os filmes não valem para a gente doutrinariamente falando, tá certo, pastor? Nem Hollywood, nem nada disso. A questão é a seguinte, ó. Isso é cultura a bíblica. palavra grega que o senhor está usando, ela em si não diz nada sobre isso. As ocorrências dessa palavra... Não, vamos lá, a palavra lá é servo. As ocorrências dessa palavra em todos os outros textos, são mais de 40. Não diz nenhuma vez absolutamente nada sobre isso. Aí, mais uma vez, o senhor vai se valer dos doutores da teologia inclusiva. Aí tá tudo bem, aí é uma questão de preferência bíblica que o senhor não tem. Que o senhor não tem, porque como é que se interpreta o texto? Pega a palavra, qual é o significado? É esse? Não é. Qual a aplicação? Não é também. O PES aí, ou o país aí, é uma interpretação de pai e filho? Não é pai e filho. É um escravo com conotação sexual. Ele era apaixonado por essa pessoa. Tanto é que ele foi lá pedir a Jesus por um servo. E você vamos dar uma pausa. A forma que é colocada é que em outras literaturas é tido como sexo de ordem sexual, né? Mas aí são eu entendi a colocação do pastor e é um grande argumento se ele conseguisse provar essa... porque aí, tipo assim, se o centurião tem de fato um relacionamento homoafetivo, amoroso, não sei o que, com aquele servo, e aí Jesus curou o rapaz, é como se Jesus estivesse aprovando e tal, tudo mais. É bem interessante o argumento. Porém, ele não se sustenta à luz da própria palavra. A palavra paz ali, que significa jovem, rapaz, enfim... essa mesma palavra, pastor, com todo respeito, ela é aplicada a Jesus Cristo várias vezes. Por exemplo, em Mateus 2,16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido com os magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos. A palavra ali é paz. Ele está dizendo que mandou matar todos os servos, como é que o senhor falou aí, escravos sexuais ou parceiros sexuais? Não, são as crianças de 2 anos para baixo, meu Deus do céu, é muito claro no texto. Mateus capítulo 2, versículo 18. Jesus Cristo é apresentado assim, ó: eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, a quem a minha alma se... pés? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o senhor tá... a ideia é que existe algum tipo de contato sexual entre o pai e o filho? Isso é uma blasfêmia. Eu não acredito que você vai defender isso, então não dá. Como eu falei, são contextos diferentes. Lá é um contexto servo e escravo. Os escravos, a palavra pés no sentido de servo, de senhor e servo, no sentido de conotação sexual. Eu também queria passar rapidinho, gente. Eu tenho meu livro que é a Bíblia Sem Preconceitos. No site igrejacontemporânea.com.br você pode estar adquirindo. Lá tem todos esses versículos comentados, outras passagens também. A gente falou aqui do centurião, lá tem comentado, mas a gente também tem muitas outras passagens que a gente comenta que dão base para que a homoafetividade seja vivida em sua plenitude. Por exemplo, nós temos o texto dos eunucos, né? Jesus disse que haviam os eunucos e ele falou dos 3 tipos de eunucos
ele disse que os eunucos eram acolhidos no sentido de responder sobre divórcio e casamento, e ele fala, olha, ainda existem os eunucos. Verdade. E a gente sabe muito bem que os eunucos naquela época, muitos deles eram adquiridos também para fins sexuais, e Jesus sabia disso. Muitos imperadores se casaram com eunucos. Nós temos Alexandre o Grande, que teve uma história com um eunuco Bagoas. E Jesus sabia disso. E aí Jesus chega e fala, olha, os eunucos vão ser aceitos, os eunucos vão ter espaço no reino de Deus. Então, são várias outras questões que Deus vai lá e abre um leque. E é lógico que eu nem sei como esse texto ficou na Bíblia, eu acho que podiam até ter tirado dela para poder sustentar que os homoafetivos não seriam aceitos no reino de Deus, mas ficou lá. Bom, Mas, vamos lá. O contexto que ele falou não é esse, não, viu? Não, vamos lá. É do casamento. Mateus 19 o assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Uhum. Quando termina a frase, eu não vou entrar no assunto do divórcio, porque o assunto já está terminando o programa, né? O assunto lá é o divórcio, né? Entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim: disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? A palavra... apenas a quem foi concedido. Nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? Isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque É só isso. O texto lá é ficar assim sem casar. nasceram do ventre da mãe. Aí o verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte: existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens, e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Saris Amã, e os Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Saris Adã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Saris Amã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta esse. Jackson, é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil, porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram pro sol, não sei o que lá. Ok. Isso é hebraico. Vamos lá. Ok. Cultura hebraica. Ok. Você sabe. Ok, hebraico, me apresenta né? o texto. Saris Amã e o Saris Ok, Adã. ok, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Saris Amã, se você estudar sobre os eunucos... Ok, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? O versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Saris Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. Ok, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto? Você tá com o computador aí, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum, tá aqui. Meu computador poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Aqui, não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim, tá? Vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que
que são assim, desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, os Saris Adã, que é o outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né, assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra... que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, quem nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? Então, as passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos de Ladistone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, gente, então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, texto, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Então, entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem que fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve defender em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica para mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, os ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento, os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero. Tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais isso, exatamente. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse texto que o senhor não consegue lembrar. O segundo tipo. E aí o segundo tipo. Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor.
Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar homoafetivo? Não, não estou falando isso. Então Mesmo desmonta porque- seu argumento, mesmo meu porque amigo. os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o Não sei se você terceiro sabe disso. é aquele que se torna Tá. homoafetivo Agora por causa você do reino pulou, de né? Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do Nem- segundo, o senhor tem nem que fazer to- seu curso, Nem não sei to- o quê, não, tudo isso. não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, não sei o que, é o senhor que tá citando eu tô aqui falando- no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá No dizendo que no os terceiro eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns Os se tornam trans por causa do reino de Deus também, Não. que é o terceiro. Você tá misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que tô misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos, tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não é? Não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, Não, e não na é só, literatura não é só. homoafetiva, Não e é. na A Bíblia literatura da Oxford, teologia não é. inclusiva, A Bíblia Oxford é que vai fala- tratar... Não tá. fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus Quer 19. ver? A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Bible, a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 aos Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer o Nós quê? estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Nós estamos trabalhando em Mateus, o senhor quer que vai para Coríntios, e eu estou sendo acusado de pular para outro? Você está falando que os É isso mesmo? Você está falando que os textos que eu estou citando Não. são apenas na minha cabeça. Então, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse E que aí na eu Bíblia falei- Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém, Da teologia inclusiva, claro. teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB, a nova, acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí, no glossário da CNBB, Bom, você vai a ver gente, que ela diz... a gente você pode vai discutir ver- o texto sodomia, mas não é o você vai momento ver. agora, tá certo, pastor? Você A gente vai- está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mas Mateus 19 o eu já senhor está falei, pulando do texto e aí ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então, expliquei E várias a Bíblia fica- fala para fica não complicado. haver união. É para Mas não haver união. já exatamente. expliquei Então fica claro, quem quiser entender tem que fazer o curso Não, do não é, pastor não é. e Gente, tal, tudo mais, e Olha aí, só, a é Bíblia, isso aí. Assim, a Bíblia Oxford, ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6:9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosner, uma sumidade, ele fez um livro recente e colocou vários tipos, recente não, já tem um tempo já,
e que até o século, até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. Então, não é só uma coisa que vem da minha cabeça, ou do meu curso, ou tudo mais. O que eu falo do curso é porque a pessoa vai poder entender melhor, não num debate, então, né? Assim, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu me fala o que são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, não, pastor? Você não falou. Então vamos voltar no texto. Então fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus diz... O que são os eunucos? Eu vou explicar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem mulher. Jesus disse assim, aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse, há eunucos, os solteiros, que são assim de nascença, não tem aptidão sexual. Isso. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. Não tá escrito isso. O eunuco nesse texto aqui é o sozinho. Há aqueles que foram feitos pelos homens, que foram castrados, porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação bíblica. O senhor está dizendo que o eunuco é o homoafetivo. E tem 3 homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito olha o que o senhor chegou a dizer, transexual por causa dos homens, e em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma blasfêmia. Tá, então, mas o que são então os eunucos? Você não consegue assexuado. Tá certo, é o que eu acabei de dizer. Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo bem. Os eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso está claro. Isso está claro. Castrados tinham vida sexual ativa. Isso está claro. Ele não usa a Bíblia. Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa ser interpretada. Tá bom, me mostra um texto de um eunuco tendo relação sexual. A Bíblia precisa ser interpretada à luz da cultura da época. Tá certo. Então, se eu usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. Infelizmente, nós chegamos ao